Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa Semana do Alto Rendimento, vídeo 2. Esse é o nosso segundo vídeo da Semana do Alto Rendimento. Estou muito feliz de ter você aqui comigo para a gente crescer junto nessa jornada. Eu sou Rodrigo Figueiredo e o que eu faço é ajudar as pessoas a terem uma vida melhor nessa terra, nessa jornada terrena. O meu objetivo é ver você avançando, se desenvolvendo, crescendo, sendo mais feliz, tendo mais paz. Foi por isso que eu criei o programa Viva a Vida Plena, com o objetivo de levar as pessoas a terem uma vida plena. As pessoas às vezes usam o argumento de que no mundo tereis aflições. Sim, no mundo tereis aflições. Mas será que as aflições que as pessoas estão passando são aflições que elas realmente não poderiam evitar? Ou elas estão fazendo coisas para passar por essas tribulações? Será que elas estão fazendo por onde para que venham mais tribulações? Não há necessidade de você viver tribulações que não sejam necessárias, ok? Então, sim, você pode ter uma vida melhor, sim, você pode crescer, você pode se desenvolver, você pode ser uma pessoa melhor, você pode ser um líder melhor, você pode ser um profissional melhor, sua vida pode ser mais agradável. A sua jornada terrena, ela tem que ser uma aventura. Nós fomos criados por um Deus fantástico. Um Deus fantástico que criou pessoas fantásticas para uma vida fantástica. E por que às vezes a vida não está sendo fantástica? É porque nós não estamos compreendendo o que de fato Deus quer. O maior segredo de todos, eu gosto sempre de fazer isso, está aqui. Tudo que eu estou ensinando nesse curso gratuito, nessa Semana do Alto Rendimento, você pode descobrir buscando a Deus através da palavra dele e através da oração e da comunhão, a amizade que você cria com ele à medida que você o busca. Você pode descobrir tudo que eu estou falando. O que eu estou fazendo aqui é te dar mastigado, mas não vai adiantar nada se você não aplicar na sua vida. Se você não colocar em prática, é pior do que não saber. Só que alguém pode falar assim, então eu prefiro não saber. Mas aí também você se dá mal na vida por muitas coisas. Uma pessoa que não sabe dos seus direitos, não sabe quem é, não sabe o que espera, também é uma pessoa frustrada, também é uma pessoa triste. Então sim, é melhor saber e aplicar. Pronto. Aí você vai ter uma vida plena, uma vida abençoada. Esse é o objetivo da Semana do Alto Rendimento. E na semana passada, com esse objetivo todo que eu já falei para vocês, nós criamos a Semana do Alto Rendimento e na aula passada, no vídeo passado, nós falamos sobre o que é viver em alto rendimento e por que viver em alto rendimento. E aí eu expliquei para vocês que eu tive uma experiência em um campeonato de judô, foi o que eu contei para vocês na aula passada. Se por acaso você está assistindo esse vídeo e não assistiu o primeiro, vai lá, assiste o primeiro, pega um caderno, anota tudo que vai ser importante para você entender a linha de raciocínio que a gente está criando, ok? Então, eu expliquei que num campeonato eu quis participar de uma luta contra um atleta de alto rendimento, quando na verdade eu era um amador. Eu, sendo amador, entrei numa competição de alto rendimento e tomei uma sova, tomei uma surra. Naquele momento, eu saí dali com um aprendizado. Alto rendimento tem a ver com excelência. Profissionalismo tem a ver com viver em alto nível, em alta performance. E eu descobri que eu queria aquilo não só para uma área da minha vida, eu quero aquilo para todas as áreas da minha vida. Rodrigo, é possível a gente viver em alto rendimento em todas as áreas da nossa vida? Sim, é possível. Até porque foi o próprio Jesus que disse assim, olha, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Foi o apóstolo Paulo que disse, cresçam até a estatura completa de Cristo. Foi o apóstolo Pedro que disse, sejam santos, porque Deus é santo. Ou seja, eles estão nos incentivando a buscar a perfeição, a buscar a excelência, a buscar o alto rendimento em todas as áreas da nossa vida. Rodrigo, e se a gente não conseguir? Você já viu aquele filme Fique Rico ou Morra Tentando? É mais ou menos isso. A questão toda é que Jesus veio como homem para nos ensinar a sermos homens. Jesus não veio nos ensinar a sermos deuses. Jesus veio nos ensinar a sermos seres humanos. E como ser humano, Jesus fez tudo o que fez, nos mostrando que existe um caminho a ser trilhado, nos mostrando que é possível, sim, viver uma vida muito melhor do que essa vidinha que nós estamos vivendo aí de pagar boleto e correr, e ir atrás das coisas e nunca alcançar. É possível, sim. Mas não quer dizer que você não tenha muito trabalho a fazer. Não quer dizer que vai ser simples e fácil, mas é
possível. É isso que você tem que entender. Então, na primeira aula, no primeiro vídeo, nós falamos sobre viver em alto rendimento. E eu falei que se viver em alto rendimento é lindo, inclusive eu dei exemplos, né, como o exemplo do Ayrton Senna, por exemplo, o que ele fazia na excelência era tão lindo, mas tão lindo que emocionava, e emocionou até mesmo outras gerações. O próprio Senhor Jesus fez tudo com excelência, e o que ele fazia com excelência assombrava as pessoas. Então, a gente aprende que é bom viver em excelência. Aí eu respondo a pergunta do primeiro vídeo. Por que viver em alto rendimento? Porque é lindo, porque é fantástico, porque é emocionante, porque faz bem pra gente, faz bem para as pessoas ao nosso redor. Quando eu vivo em excelência, faz bem para mim, mas faz bem para minha esposa, faz bem para os meus filhos, faz bem para os meus amigos, faz bem para os irmãos da minha comunidade de adoração, a minha igreja, faz bem para todo mundo quando eu vivo em excelência. E eu não tenho que esperar outra pessoa viver em excelência para eu viver. Eu não tenho que esperar outra pessoa viver em alto rendimento para eu viver. Não, eu quero viver em alto rendimento. E isso já me basta. Depois, as pessoas vão sendo motivadas pelo meu exemplo, se elas quiserem sair do marasmo, sair da mediocridade, sair da mesmice. Agora, se o alto rendimento é tão lindo, é tão belo, é tão fantástico, por que as pessoas ainda vivem na mediocridade? Por que as pessoas não vivem em alto rendimento? Eu expliquei no vídeo passado que existem 4 motivos principais pelos quais as pessoas ainda insistem em viver na mediocridade e não viver no alto rendimento. É porque, para viver em alto rendimento, é necessário que você assuma suas responsabilidades. 2, para viver em alto rendimento, é necessário que você saia da zona de conforto. 3, para viver em alto rendimento, é necessário que você trabalhe e trabalhe muito, mas trabalhe do jeito certo. Não é ser escravo dos outros, é trabalhar de modo que tenha frutos para a sua vida e das pessoas ao redor. Trabalhar do jeito certo, mas trabalhar muito. E 4, para a gente trabalhar, para a gente ter uma vida de alto rendimento, é necessário que não busquemos atalhos. É necessário que a gente saiba que tem uma trilha a seguir. Algumas trilhas podem ser encurtadas de maneira justa e honesta? Sim, eu expliquei isso no vídeo passado. Algumas trilhas não precisam ser tão longas? Sim, mas atalhos não. Cortar caminho, não. Isso a gente vai ter que trilhar, cada um tem que trilhar a sua caminhada. Então não tente tomar atalhos, siga a voz do Espírito Santo, siga a palavra de Deus e você, fazendo tudo isso que eu listei, vai ter uma vida de alto rendimento. Se você entender que você tem que assumir a responsabilidade, se você entender que você precisa trabalhar e trabalhar muito, se você entender que precisa sair da zona de conforto, se você entender que não tem atalho para pegar, você vai ter uma vida fantástica nessa terra. Uma vida fantástica, uma vida em alto rendimento. Agora, quem vive em alto rendimento, naturalmente se torna um líder. Como assim, Rodrigo? É simples. Se eu começo a fazer qualquer coisa na minha vida que seja bem feito, com excelência, eu chamo a atenção das pessoas. As pessoas são conectadas às outras pela excelência. Uma vez eu ouvi um músico falar uma frase que eu achei lindíssima. Ele estava falando de excelência na música. Nesse caso, ele estava falando de excelência na música, mas o que ele falou se aplica para todas as pessoas. E esse músico disse o seguinte: a minha espiritualidade me conecta com Deus. A minha excelência musical me conecta com os homens. E quando eu tenho comunhão com Deus e excelência para me conectar aos homens, eu conecto os homens a Deus. Cara, aquilo foi lindo. Foi fantástica essa frase. Porque é verdade. Quando você ouve alguém tocando mal, prem, você faz, meu Deus do céu, vou para longe. Mas e quando você ouve alguém tocando uma música com uma melodia fantástica, com um nível de excelência musical fantástico, você ouve. Legal. Quando a pessoa abre a boca, ela tem aquela voz de taquara rachada, você fala, ai, Senhor amado, meus tímpanos. Mas e quando a pessoa canta e sai aquela melodia linda, você se conecta a ela. A excelência te conecta às pessoas. A sua comunhão com Deus, a sua amizade com Deus, a sua espiritualidade, a sua busca espiritual te conecta
a Deus, mas a sua excelência te conecta aos homens. Se você é alguém que busca Deus e é excelente no que faz, você conecta Deus aos homens e os homens a Deus. E aí, esse é o nosso propósito de vida. É isso que nós temos que fazer nessa terra. Conectar as pessoas a Deus. Primeiramente, nós estarmos conectados, porque eu vejo uma pá de gente querendo bancar de que está conectando as pessoas a Deus, mas ele mesmo não está conectado a Deus. E depois que nós estivermos conectados, conectar também os homens a Deus, transbordar o amor a Deus. Eu falei isso no primeiro vídeo. Meu propósito de vida é viver o amor e transbordar o amor. Viver o amor com Deus e compartilhar o amor de Deus para as pessoas. E isso a gente tem que fazer com excelência. Quem faz com excelência, naturalmente, em qualquer área da vida, se torna um líder. E quando você se torna um líder, isso significa que as pessoas vão passar a te considerar mais. Elas vão considerar o que você fala, elas vão te respeitar mais, elas vão te dar mais atenção e elas vão se espelhar em você. Mas agora que entra uma pergunta. Será que isso dura por muito tempo? Será que isso é consistente? Será que isso se mantém? Porque o que eu vejo é as pessoas se encantando com algumas pessoas e depois se frustrando. As pessoas se encantam com um líder e depois se frustram. Por que isso acontece? Quando eu olho para Jesus, eu via que as pessoas se encantavam e não se frustravam. O que acontecia às vezes com Jesus é que Jesus vivia num ritmo tão tremendo de excelência que alguns não aguentavam, alguns não suportavam, alguns não o acompanhavam. Isso é diferente. Jesus fazia de tudo para chamar todo mundo para perto dele. Mas Jesus também não deixou de caminhar. Aqui fica uma dica, deixa eu abrir um parênteses, tá? Cuida da sua vida. Não deixa ninguém te paralisar. Não deixe os problemas dos outros te impedirem. Cuide da sua vida. Isso não é egoísmo. Isso é sabedoria. Eu gosto sempre de dar o seguinte exemplo. Quando a gente está num avião, as pessoas que trabalham ali de comissários de bordo, elas informam, em caso de despressurização, máscaras cairão sobre a sua cabeça. Coloque primeiro em você e depois ajude quem está do seu lado. Isso é óbvio, porque se você não estiver conseguindo respirar, como você vai ajudar alguém? Então você coloca a primeira máscara em você, respira e ajuda quem você puder ajudar. Assim é na sua vida. Primeiro se ajude, primeiro cuide-se. Trate da sua alma, do seu espírito, do seu corpo e então ajude as pessoas. E se por acaso tiver alguém que é seu amigo, que é seu parente, seu cônjuge, filho, pai, mãe, seja quem for, que não quer crescer, não fique paralisado ou paralisada colocando a culpa nele ou nela. Simplesmente avance, cresça. Você vai influenciar essa pessoa quando você estiver vivendo em excelência. Ok? Fecha parênteses. Mas como eu estava falando, e quando as pessoas ganham essa atenção toda, será que essa atenção é consistente? Será que essa liderança dessa pessoa é consistente? Porque o que eu tenho visto é que as pessoas se apaixonam e depois não estão mais apaixonadas. Amam um líder e depois aquele líder vira um inimigo. Mas será que a culpa é da pessoa? Ou será que de fato o líder não está sendo consistente? E aqui a palavra que eu quero usar é sustentabilidade. Será que a sua liderança é sustentável? Será que ela se sustenta ao longo do tempo? Será que você continua avançando e crescendo e atraindo as pessoas para você e desenvolvendo a sua vida e as pessoas que querem a sua ajuda conseguem se desenvolver também? Ou será que acontece como eu vejo na maioria dos casos, que os maus atos daquele líder começam a abafar os bons atos? Às vezes aquele líder é excelente em uma área. E a excelência naquela área atrai alguém. Ele é excelente, por exemplo, no carisma. E aí ele é carismático e ele atrai a pessoa para ele. A excelência do carisma dele atrai as pessoas, conecta as pessoas. Mas por trás desse carisma, esse líder comete um monte de burradas. Ele é uma pessoa, às vezes, de mau caráter, às vezes é uma pessoa que tem seus problemas pessoais não resolvidos, é uma pessoa que faz um monte de besteira. E daqui a pouco, os bons atos desse líder e o carisma vai ficando abafado pela montoeira de coisa errada na vida dele. Por isso eu insisto, você deve cuidar de todas as áreas da sua vida.
Você deve cuidar não de algumas, mas de todas as áreas da sua vida. E aí, quando você começa a ajustar tudo na sua vida, a sua liderança se torna sustentável. E essa é a palavra-chave, sustentabilidade. Por isso que eu botei aqui, ó. A palavra-chave é sustentabilidade. Tá bom? É sobre isso que eu quero te mostrar agora. Como que você garante sustentabilidade e consistência? Como que você garante isso na sua caminhada? Para garantir sustentabilidade e consistência, você vai precisar de alguns atributos. Eu poderia citar vários. Eu decidi, nessa nossa semana do alto rendimento, resumir em apenas 3. Em apenas 3 atributos. Eu vou resumir um mundo de coisas que eu gostaria de falar, para falar em uma semana só, ou melhor, para falar em 5 dias só. Eu vou resumir esse mundo de coisas que eu gostaria de falar em apenas 3 atributos, em apenas 3 qualidades que um líder precisa ter para ter uma liderança sustentável e consistente. Esses 3 atributos são controle emocional ou inteligência emocional, tá? Controle emocional, organização pessoal e espiritualidade real. Não é aquela espiritualidade fingida, não é aquela coisa eu aparelho um negócio só para poder trazer as pessoas, não. Você só vai ter uma liderança sustentável e consistente de longo prazo se você tiver controle emocional ou inteligência emocional. A gente vai falar sobre isso, sobre esse nome controle ou inteligência, a gente vai falar já. Organização pessoal, não pode ser aquela pessoa louca com uma vida toda bagunçada. E espiritualidade real, ou seja, comunhão de verdade com Deus. Isso torna a sua liderança, a sua caminhada, a sua vida sustentável e consistente. Bom, controle emocional. Agora, olha só. Eu escrevi aqui no meu rabisco uma definição do que é inteligência para diferenciar de controle, para que a gente entenda por que às vezes as pessoas falam inteligência e por que às vezes as pessoas falam controle emocional, tá? Lembrando que são 3 itens que vão manter sua liderança sustentável, consistente. Hoje, nesse vídeo 2, nós vamos falar sobre controle emocional. No vídeo 3, nós vamos falar sobre organização pessoal. No vídeo 4, nós vamos falar sobre espiritualidade real. E no vídeo 5, nós vamos falar sobre como aplicar isso no dia a dia, ok? Então, até porque, se não houver em todo esse ensinamento uma aplicação prática no dia a dia, adiantou de quê? É como se eu começasse aqui agora a te falar, a Arca de Noé tinha tantos côvados de comprimento, tantos côvados de largura e tantos côvados de altura. A menos que você seja um engenheiro naval, quando que você vai ouvir isso? Quando que você vai aplicar isso na sua vida? Quando que isso vai melhorar seu casamento, sua vida financeira, seus relacionamentos com as pessoas, seu ministério, seu chamado, seu cumprimento de propósito nessa terra? Quando? Então, o que eu vejo é muitas pessoas ensinando, tanto nas escolas, tá? Nas escolas normais e nas igrejas, tanto nas escolas quanto nas igrejas e nas faculdades, eu vejo as pessoas ensinando coisas que as pessoas não vão aplicar no dia a dia. E esse não é o meu interesse aqui. Eu quero que você aplique, eu quero que a sua vida seja uma bênção, ok? Então hoje nós vamos falar sobre controle e inteligência emocional. E eu gostaria de te dar a definição do que é controle e do que é inteligência. Bom, de antemão, controle é o ato de controlar. Se você abrir o dicionário, já vai estar dessa maneira, né? De dirigir, de você estabelecer ali os parâmetros e a coisa fluir do jeito que você determina, certo? Isso é controle. Agora a definição de inteligência. Inteligência é a capacidade de compreender e resolver novos conflitos, adaptando-se a novas situações. A capacidade de entender, de compreender e de resolver novos conflitos, adaptando-se a novas situações. É por isso que algumas pessoas gostam de usar mais
o nome inteligência emocional do que o termo controle emocional. Porque há um entendimento de que você não tem como controlar suas emoções 100%, e de fato é verdade. Você não tem como controlar 100% todos os seus pensamentos, tudo que surge dentro de você. Agora, a partir do momento que surge, sim, você pode controlar. Você está entendendo isso? A partir do momento que surge, você pode trabalhar, dominar. E isso exige inteligência. Por isso que é essa capacidade de entender o que está acontecendo e de resolver o novo problema que surgiu, adaptando-se àquela nova situação. Então a palavra inteligência, ela parece mais adequada que controle. Mas eu não vejo como sendo errado você falar de controle emocional. Porque a ideia que se passa é de você ser uma pessoa controlada. De você ser uma pessoa que administra. Agora, eu preciso fazer uma observação aqui e abrir um parêntese, mais um parêntese. Não confunda controle emocional com repressão emocional. Uma coisa são emoções controladas, sob controle. Outra coisa são emoções reprimidas. Isso é muito prejudicial. Eu gosto sempre de citar como exemplo uma amiga que ela, durante o luto do pai dela, ela decidiu mostrar aos liderados dela que ela era uma líder e ela decidiu mostrar aos liderados que ela estava em paz. Não, nada me abala. Eu estou tranquila. E na época em que era para ela se derramar num luto, porque isso é natural, ela decidiu reprimir suas emoções e seus sentimentos para poder mostrar uma força aos seus liderados. Só que aquele sentimento reprimido, aquela emoção reprimida, ela cobrou um juros alto mais para frente para ela. Ela teve problemas emocionais sérios que, graças a Deus, ela já conseguiu sanar com a ajuda de profissional, com a ajuda de psicólogo, com a ajuda da família. Ela conseguiu sanar, mas aquela emoção reprimida voltou, vamos dizer assim, cobrando um boleto com juros altíssimos para ela. Então, não confunda controle emocional com emoções reprimidas. Então, na hora de chorar, é para chorar. Na hora de ficar um pouco triste ou emocionalmente cansado, é para descansar. Na hora de se afastar um pouquinho das pessoas para refletir e para retomar forças, é para fazer isso. Porque nós somos seres humanos e nós temos as nossas limitações. Se nós quisermos bancar de um bam, fortão, uma hora a gente vai se arrebentar. É claro que eu vejo muitas pessoas dando desculpinha. Ai, eu tô com depressão. Ai, eu tô triste. Ai, eu não consigo. Eu tô desanimado. Eu vejo muita gente usando desculpas esfarrapadíssimas para não se desenvolver, para não crescer. Eu sei que tem isso. Mas também você querer ir para o outro extremo, que é, não tem problema nenhum, eu não tô cansado, eu vou continuar, eu não preciso dormir, eu não preciso pensar, eu não preciso extravasar, eu não preciso de nada disso. Se você também for por esse outro extremo, você vai se dar mal. Então, tem dois extremos. O daquele que arruma desculpa para tudo, e todas as suas emoções sempre dominam e o abafam. E existe aquele que acha que tem controle absoluto e total, e nunca vai ter nenhum problema, e ele também um dia se arrebenta. Vamos viver o equilíbrio? Vamos entender que nós somos seres humanos e que nós precisamos, às vezes, sim chorar. Nós precisamos, às vezes, sim desabafar com alguém, desde que você escolha um alguém que, de fato, te acrescente, e não um fofoqueiro que vai levar tudo para todo mundo. Às vezes nós precisamos sim ir para um lugar de silêncio, às vezes o alto de um monte ou um quarto trancado, um pouquinho de silêncio para poder esparecer, descansar a cabeça. Às vezes a gente precisa de um momento nosso, onde não tem esposa, marido, filho, não tem ninguém por perto, é um momento nosso, a gente precisa disso, ok? Então, dentro desse entendimento, vamos alcançar esse equilíbrio, que é a inteligência emocional. Agora, quando a pessoa não tem inteligência emocional ou controle emocional, e mesmo assim, por algum motivo, ela se torna um líder, uma pessoa que tem seguidores, tem pessoas que estão ali caminhando com ele, às vezes um líder na igreja, às vezes alguém no trabalho, você começa a notar que essas pessoas que não têm controle emocional, inteligência emocional, eles acabam gerando em si síndromes. Coisas que parecem repetitivas, nelas e em outras pessoas. Por isso que eu estou chamando de síndrome. Porque tem ali um aspecto repetitivo. A síndrome na medicina é isso. É quando é uma série de coisas que dá para você avaliar. Aí, cara, esse cara tem esse tipo de situação assim, assim, assim. Igual aquele que tem a mesma situação assim, assim, assim. Quando dá para avaliar e analisar, e é igual, e a medicina entende que aquilo ali é uma patologia, chama-se de
síndrome, ok? Então eu quero falar que líderes loucos, e nós estamos cheios, olha aqui, ó, nós estamos cheios de líderes loucos por aí. Nós estamos cheios de líderes loucos, especialmente nas igrejas. Especialmente nas igrejas. E líderes loucos apresentam síndromes por conta da falta de sanidade mental, de controle emocional, de inteligência emocional. Por essa falta, eles apresentam síndromes. E quais são as principais síndromes que eu observo? Eu vou citar aqui algumas que eu observo. Talvez você já tenha observado até outra. Ou talvez, de repente, alguém que tenha feito um estudo mais aprofundado tenha visto muito mais do que nós. Mas eu vou citar as síndromes que em 38 anos de vida e 38 anos de caminhada na igreja, que eu sou nascido e criado, né? Meus pais já eram cristãos quando eu nasci. Quando eu me tornei adolescente, eu dei aquela balançada, aquela escorregada, mas cheguei à conclusão de que não era vida, aquilo não era vida para mim. Então eu volto para a presença de Deus e começo então uma caminhada, primeiro de religiosidade, para depois me desgarrar da religiosidade e entender o que é de fato ter vida com Deus. Entenderam? Mas durante essa caminhada, eu lidei com muitos líderes. E a maioria parece louco. A maioria está surtado. E aí, não era nem para estar em condição de liderança, mas enfim, estão lá. E aí esses líderes loucos, eles apresentam algumas síndromes. E eu quero apresentar só algumas para vocês. Síndrome de Saul é o medo do liderado que se destaca. O líder ele tem que ser o melhor, o líder tem que ser o bonzão, porque quando um liderado é melhor que ele já acha que aquele cara vai tomar o lugar dele, que aquele cara não pode se destacar. Isso é uma loucura! Isso é uma loucura! Isso é uma loucura! Sabe por quê? Porque quando que eu vou achar que eu vou ser melhor do que todo mundo? E quando eu tiver que ir para outro lugar, se Deus falar para mim, Rodrigo, agora abandona isso aqui e vai para lá. E se os meus liderados não forem bons, quem é que vai tocar o que a gente estava fazendo aqui? Vocês estão entendendo isso? Um dia eu ouvi uma frase de um pastor já falecido chamado Myles Munroe. Myles Munroe falou assim: se você se ausenta do lugar que você lidera, você está liderando uma coisa, e você se ausenta de férias, ou por doença, ou a passeio, seja lá o que for, você se ausentou daquele lugar que você está liderando, e o serviço caiu de rendimento, a coisa diminuiu de excelência, e o serviço não fluiu como flui quando você está, você não tem que se achar o bambambam, não. Você é um líder fracassado. Porque o verdadeiro líder, ele forja novos líderes. O verdadeiro líder, ele forma pessoas tão excelentes ou até mais do que ele. Quando o líder consegue fazer de um liderado ser melhor do que ele, esse é um bom líder. Esse é um bom líder. Então, a primeira loucura que eu quero mencionar é a síndrome de Saul. O medo do liderado que se destaca. Isso é um absurdo. A segunda síndrome que eu quero citar é a síndrome da conspiração. Todos estão conspirando. Todos estão falando contra mim. Eu vi o irmão falando com outro irmão e eles olharam para mim e riram. Eu sei que eles estão falando de mim. É a síndrome da conspiração. Cara, isso é bizarro. Pessoas assim, obviamente, nem era para estar em situação de liderança, mas estão. A terceira síndrome é a síndrome do bom moço. A síndrome do bom moço, eu uma vez vi essa situação na prática. O pastor de uma determinada igreja, ele chegava para duas pessoas que estavam com problema. Duas pessoas tiveram um problema. E na maioria das vezes são problemas bestas. Na maioria das vezes. As pessoas brigam pelas coisas mais bestas possíveis. Aí o irmão veio até o pastor e disse assim: pastor, o fulano fez isso. Aí o pastor falou assim: olha que absurdo, mas você está certo. Eu vou falar com fulano. A síndrome do bom moço agora faz assim, ó. O outro veio falar com ele: pastor, o Beltrano fez isso. Ora, mas você está certo? É um absurdo. Eu vou falar com fulano. Aí o pastor queria ficar do lado de todo mundo. Queria ficar do lado desse, queria ficar do lado daquele, queria dizer para esse que ele estava apoiando, queria dizer para aquele que estava apoiando. Nunca fazia uma reunião para resolver o problema. Não estou dizendo que tem que fazer reunião em todos os casos, não é isso. Mas nunca fez isso e ficava falando para um isso, para outro aquilo. E era sempre um bom moço. O pastor, no final das contas, não resolvia nada. Não estou dizendo que também é responsabilidade do pastor resolver tudo, não estou dizendo isso, mas
não resolvia nada e ficava como bom moço. É a síndrome do bom moço. Ele quer ser o bonzinho para todo mundo. Ele não quer chamar a atenção de ninguém. Isso também é uma loucura. A quarta síndrome é a síndrome do fofoqueiro, o pastor que não segura nada. A pessoa vai lá no pastor contar um problema que ela está passando e daqui a pouco todo mundo está sabendo do problema. Pelo amor de Deus. Muito antes de eu ser um pastor também, o meu pai, que já era pastor, virava para mim e falava assim: meu filho, um pastor leva segredos para o túmulo. Meu pai já falava isso para mim. Então, a síndrome do pastor fofoqueiro é feio pra caramba. A quinta síndrome é a síndrome do Todo-Poderoso. Eu mando, vocês obedecem. Eu dou as determinações aqui. Eu estou no comando. Isso é ridículo, gente. Tem nada a ver com o que Jesus ensinou. A Bíblia diz em Filipenses capítulo de número 2 que ele, sendo em forma de Deus, não considerou que ser Deus era algo que deveria pegar-se, mas abriu mão da sua glória e se fez homem. Chegando aqui como homem, ele não reivindicou o trono para César, ele não reivindicou nada disso. Ele foi humilde. E quando os discípulos brigavam entre si, falando de quem era o mais, que tinha que se destacar, aquele que tinha que ser líder, Jesus simplesmente falava assim: cara, o mais líder é o que mais serve, é o que mais rala, é o que mais trabalha. Simplesmente ame os outros e trabalhe por eles. E aí fica o cara: você trabalha para mim, você pega copo d'água para mim, você faça isso, você faça aquilo, e quem manda sou eu. Aí de você, se falar alguma coisa contrária, é rebelde, está excluído, excomungado, expulsa demônio, você está com demônio. Cara, isso é um absurdo. Isso também é bizarro. Isso também é uma loucura. E a sexta e última síndrome que eu quero mencionar, de líderes loucos, é o líder que está sempre como vítima. Eu faço tudo para esse povo. Eu faço tudo para os meus liderados, mas eles não me dão um retorno. Eles não fazem por onde. Eu tenho que ter carcaça de dinossauro, carcaça de crocodilo, carcaça de rinoceronte, porque é tanta facada, é tanta punhalada. E o cara é sempre vítima, o cara é sempre... Todo mundo é mal, todo mundo... Isso também é uma loucura. Agora, Rodrigo, como não ser um líder louco? Já que a gente está cheio de líderes loucos, líderes que não sabem controlar seus pensamentos, suas emoções, estão sempre ou tristinhos, ou com raiva, ou gritam, tratam mal as pessoas, ou não sabe, tomam as decisões mais estúpidas possíveis. Como nós estamos cercados de muitos líderes loucos, como que a gente faz para não ser mais um líder louco? Como que a gente faz para ter essa inteligência emocional? Esse controle emocional. Como é que a gente faz para ter uma vida tranquila? Uma vida onde a gente não vai ficar aí, sabe, sentindo o peso de uma carga, porque eu vejo líderes cansados, líderes tristes, e não é para ser assim. O próprio Deus, quando a gente olha lá para Malaquias, ele chama a atenção dos sacerdotes e fala assim: ó, vocês estão me ofendendo quando dizem que a minha obra é pesada. Vocês estão me ofendendo quando dizem que a minha obra é cansativa. Então, Deus não fez a obra dele, ou o que você tem que fazer na vida. Deus não criou a vida para ser um fardo. Deus criou a vida para ser uma alegria, para ser fantástica, para ser uma bênção. Deus criou a liderança para ser uma bênção. E aí a gente vai dizer que é cansativo. Então, o que eu faço, Rodrigo? Para não carregar um fardo desnecessário, para não levar uma vida onde eu só dou murro em ponta de faca. Como é que eu faço para ter, de fato, o controle emocional, a inteligência emocional para lidar quando alguém falar mal de mim, quando alguém realmente, de fato, estiver tramando algo contra mim? Porque isso pode acontecer. Existe a síndrome da conspiração, mas pode acontecer. Mas eu estou preocupado. Se alguém está conspirando contra mim, não tem necessidade de eu me preocupar. Mas como eu faço isso, Rodrigo, para não me preocupar quando alguém fala mal ou quando alguém conspira? Você precisa primeiro entender algumas coisas sobre você mesmo, sobre sua mente, sobre sua alma, sobre suas emoções. Você precisa entender algumas coisas e eu vou resumir em 4 pontos. Se você entender esses 4 pontos, você vai conseguir administrar sua mente e suas emoções, para que quando tudo vier a acontecer, você saiba como lidar e passe por tudo de cabeça erguida. E as pessoas se admiram e falam assim: esse ali não perde a estribeira. Esse ali não perde a cabeça, essa ali sabe como lidar com as situações. Sabe quando é hora de falar, quando é hora de calar, quando é hora de chorar, quando é hora de não chorar, quando é hora de mostrar força, quando é hora de baixar a guarda.
Como que eu sei tudo isso? Primeiro você tem que entender algumas coisas sobre você. Você precisa entender 4 pontos sobre você mesmo, sobre sua mente, sua mentalidade, suas emoções, sobre sua alma. E aí, se você entender isso, as chances de você ser um líder de alto rendimento, ser um líder que cresça e leve crescimento das pessoas é muito grande. Primeira coisa que você tem que entender. Sua identidade. Quem você é. Eu sei que no meio religioso se fala muito sobre identidade. No meio religioso fala muito sobre identidade, mas as pessoas têm dificuldade de explicar sobre isso. A identidade ela está muito relacionada à essência. Tipo, qual é a essência de uma laranja? Uma laranja veio de uma oliveira? Uma laranja veio de uma amendoeira? Uma laranja ela veio de uma videira? Uma laranja ela veio de uma tangerineira? Não. Uma laranja tem a sua essência em uma laranjeira. A laranja, ela procedeu, ela é o fruto de uma laranjeira. Então a laranja não pode jorrar nenhum suco diferente de uma laranjada. Quando se tira o melhor da laranja, a essência da laranja sai laranja, porque ela é uma laranja. E o inimigo, que a gente chama de diabo, devorador, demônio, cramunhão, sei lá, o que mais que o pessoal chama, esse inimigo das nossas almas, que ele é real, ele só não é essa pintura que as pessoas fazem. As pessoas fazem um dentão, um chifrão, um espeto na mão, não tem nada a ver com isso. Isso é coisa da religião, tem nada a ver. O diabo, ele vai bater papo com Deus e Deus recebe ele normalmente. A gente que fica assim, ai, vai de retro. A gente que fica assim. O diabo vai lá, bate um papão com Deus e Deus fala assim, fala aí, filho, qual foi? Pô, você tá vacilando, hein? Vai lá, tá, dá licença. E por aí vai. A gente que fica, ai, o diabo, não. Só que o diabo ele é enganador, ele é astuto, ele é um malandro, ele é um esperto, ele é um jogador de pôquer. Eu costumo dizer que ele é um jogador de pôquer. Pôquer é aquele, para quem não sabe, é aquele jogo de carta que você ganha no blefe às vezes. Dependendo da situação, você ganha no blefe. Você tá com um 2 e um 3 na mão. E aí você faz assim, ó. Aposto tudo. Aí você pega a sua carteira e joga R$500 na mesa. Esse jogo ninguém tira de mim. E aí os outros caras que estão lá com 100zinho na mesa, 50 na mesa, os caras olham assim um pro outro, causada. Ele mete o bronca aí, irmão, então. Joga aí seus R$500 também. Joga aí. Aí o cara fica com medo e fala, pô, tô fora. Aí o cara joga as cartas dele porque ele tá com medo do cara que disse que tinha tudo na mão dele, mas na mão dele tem um 2 ou 3. E aí ele disse que tinha tudo e ele jogou. E aí, daqui a pouco, todo mundo desistiu e ele falou assim, aí, ganhei no blefe. Eu ganhei sem ter nada na mão. E ele ganha. Pega, rapa tudo da mesa porque os outros desistiram. O diabo é o melhor jogador de pôquer da história. Ele tem carta nenhuma na mão, mas ele faz as pessoas acreditarem que ele tem. Ele faz as pessoas acreditarem que ele tem. E aí, esse inimigo, ele consegue fazer as pessoas acreditarem que, sendo uma laranja, na verdade, elas são um limão azedo. Ele consegue fazer as pessoas acreditarem. Essas pessoas são uma laranja docinha. Mas ele fala assim, nada, se é um limão e você tá azedo. E as pessoas acreditam, eu sou um limão azedo. E as pessoas começam a ter práticas de um limão azedo, quando na verdade elas são uma laranja docinha. Então, o maior erro das pessoas que se desequilibram e que saem fazendo um monte de besteira é não entender o que elas são, de onde elas vieram. E tem um texto que eu acho lindo, eu acho fantástico. É o texto de Salmo 82, versículo 6, que diz assim, vocês todos são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo. Se vocês quiserem morrer como um mero mortal, morram. Mas vocês não são feitos para morrer como um mero mortal. Vocês são deuses, vocês são filhos do Altíssimo. Quando você entende quem você é, as pessoas podem falar o que for, que você não vai se descontrolar. Alguém pode falar assim, você é um mentiroso, safado, pilantra. E você vai falar assim, cara, Deus, ela só me entendeu errado, mas ajuda ela. Mas você vai se descompensar. É o quê? O que você falou de mim? Como é que é? Você acha isso de mim? Me desculpa eu ter passado essa mensagem para você, mas não é o que eu queria passar, tá? Dá licença, vou me retirar aqui. E acabou. Então, quando você sabe quem você é, você não se preocupa com o que falam, com o que estão tramando,
com o que vão fazer, com o que vão dizer. Você simplesmente vai lá e faz o que tem que ser feito. Você está em paz, porque você sabe quem você é. E ninguém vai dizer para você que você é um limão azedo, se você de fato é uma laranja docinha. Agora, é óbvio que uma laranja docinha tem que dar suco de laranja docinha. E tem algumas pessoas que querem bancar de laranja docinha dando limão azedo para as pessoas, né? Limonada azeda. E aí, tudo que a pessoa faz, as pessoas dizem, né? Por quê? Porque ela está azeda dentro de si, ela está apodrecida dentro de si. Mas a sua essência não é essa. A sua natureza não é essa. A sua identidade não é essa. Você foi criado, você foi criada por Deus e por um Deus bom. Então a sua natureza, a sua essência é de um ser bom. Se o diabo conseguiu te convencer com o blefe dele que você é um limão azedo e por isso você está agindo, jogando limão azedo na cara das pessoas, aí é contigo. Mas entenda quem você é. E respeite essa tua essência. Você veio de Deus, você vai voltar para Deus. Você, na verdade, já está em Deus, porque a Bíblia diz que nele existimos, vivemos e nos movemos. Então, viva de maneira adequada a isso que você é. Que as suas práticas sejam adequadas a isso que você é. E você vai ter problema. Você está entendendo? Então, a primeira coisa que você precisa compreender é quem você é. Sua essência e sua identidade. Se você entender isso, você também vai entender seu propósito. Viver uma vida sem propósito é muito ruim. Entender o propósito é entender o que você tem que fazer aqui nesse momento. E se Deus é amor, o teu propósito está ligado ao amor. Agora, debaixo do propósito do amor, pode ter outros subpropósitos que Deus vai te revelando à medida que você vai buscando. Mas entenda quem você é, de onde você veio, e isso vai ajudar na sua inteligência emocional. Segundo ponto, entenda que pensamentos ruins surgem. Entenda isso, de uma vez por todas. Não é porque você é um ser mau e perverso que agora o pensamento ruim surgiu e agora eu sou um ser mau. Porque não, escuta o que eu vou te falar. Os pensamentos são um dos grandes mistérios que a ciência ainda não conseguiu entender. Os pensamentos, eles são coisas assim fantásticas. Mas alguns pensamentos simplesmente surgem. Algumas coisas você já está pensando e vai maquinando. Então, eu estou aqui, por exemplo, pensando, como é que eu vou fazer para ajudar os meus irmãos? Pô, cara, eu acho que eu vou criar a semana do alto rendimento para mostrar para eles algumas coisas importantes e legais para a vida deles e papapi, papapá. Eu estou aqui já pensando e estou puxando um pensamento atrás do outro. Ok, esse tipo de pensamento é legal. Mas e quando eu estou assim, e de repente vem um pensamento ruim do nada? Já aconteceu comigo e com você, com certeza, de eu estar no meio do meu devocional, de eu estar no meio de uma leitura bíblica. Eu boto um fundo musical, bonitinho, eu tô zen, eu tô tranquilo, e eu tô ali lendo, meditando nas coisas de Deus, como Deus é lindo, no meio dos meus pensamentos bons, não é um pensamento mau. Você precisa compreender isso para te ajudar no seu controle emocional. Você precisa entender que pensamentos surgem. Agora, não é porque surgem que eles comandam. Entendeu isso? Os pensamentos surgem, mas não é porque surgem que eles comandam. E eu gosto muito do livro, eu indico para todo mundo, O Código da Inteligência de Augusto Cury. No livro O Código da Inteligência de Augusto Cury, ele fala que existem janelas que se abrem na nossa mente. Janelas se abrem. Algumas janelas ele chama de janelas light, são janelas boas. Outras são janelas killer, janelas ruins. Essas janelas killer normalmente tomam proporções maiores e hipnotizam a gente. É como se a gente ficasse preso naquele pensamento. Às vezes é um pensamento de desejo, às vezes é um pensamento de ira, às vezes é um pensamento de ódio, de falta de perdão, disso, daquilo, mas são janelas que se abrem. Só que o Augusto Cury fala que você foi capacitado, foi dotado, aparamentado por Deus com ferramentas para fechar essas janelas. Quem comanda a sua mente, os seus pensamentos é você. E aí o mesmo Augusto Cury dá um outro exemplo, que ele fala que o grande problema da humanidade é que as pessoas são como se estivessem, elas agem assim, como se estivessem num carro, ladeira abaixo, no ponto morto, e elas estão sentadas no banco de trás.
Então aquele carro está descendo ladeira abaixo, aquele carro está descendo, tomando cada vez mais velocidade, e as pessoas estão no banco de trás do carro gritando, ai meu Deus, se segurando ali, ai meu Deus, tenha misericórdia, me ajuda Deus, me ajuda Deus. E Deus está falando assim, meu filho, eu te dei esse carro aí para você dirigir, vai para o banco da frente, coloca de leve o pé no freio para não capotar também, se tu frear de uma vez só, joga uma marcha para já dar um freiozinho motor, mas administre isso aí. Deus quer que você pule para o banco da frente e Deus quer que você dirija a sua vida. As pessoas gostam de falar assim, minha vida está nas mãos de Deus, e Deus está falando assim, mas eu botei na tua para você administrar. É claro que nós vamos confiar em Deus, é claro que nós vamos buscar Deus, até porque a Bíblia tem um versículo que diz, se Deus não edificar a casa, em vão trabalha o construtor. Mas Deus quer que você seja construtor. Ele já abençoou, Ele quer que você trabalhe agora pela sua própria vida. Então entenda, o controle dos seus pensamentos e emoções é seu. Entenda isso. Não é porque surgiu um pensamento, eu vou me matar, que eu vou me matar. Não. Eu, durante as minhas experiências profissionais, eu já tive que fazer resgates em altura. Eu já tive que ir em lugares muito altos, por conta das minhas experiências profissionais. E quando eu estava lá em cima, eu nunca tive uma sensação suicida, no sentido de falar assim, eu quero me matar, nunca tive isso. Mas quando eu estava lá em cima, naquele altão, por várias vezes eu já olhei para baixo e falei assim, caraca, já pensou se eu pulasse aqui do nada? Surgiu, maluco, o pensamento. Surgiu. Você está entendendo? E eu falo, tá doido, sai fora. E eu vou embora. Porque quem controla meus pensamentos sou eu. Sou eu. Vocês estão entendendo? Então, parem de colocar culpa nos pensamentos, porque eu estou triste, porque eu estou em depressão, porque isso, porque aquilo, porque fulano fez isso, porque meu pai há 120 anos fez aquilo. Parem! Controle seus pensamentos, você precisa entender isso. Você tem poder total para controlar seus pensamentos. Fechar janelas killer, abrir janelas light e pensar naquilo que você quer pensar. Quando surgiu um pensamento que você não controla o surgimento, mas você controla o fechamento. Você controla o encerramento do pensamento. O surgimento dele você pode até não controlar, mas o encerramento você controla. Então controle seus pensamentos. Além de controlar os seus pensamentos, né, que está aqui, ó, pensamentos, você precisa também controlar as suas reações. Isso aqui também é interessante. Além de controlar os seus pensamentos, você precisa controlar as suas reações. Por quê? Porque controlar as suas ações é mais fácil. É como se eu falasse assim, eu vou andar aqui nessa rua em paz, vou ficar em paz. Aí eu estou em paz. Eu estou controlando minhas ações, aí eu estou em paz. Não, tranquilo. Eu vou cantando uma música e vou cantarolando, pensando em coisas boas. Então eu estou em paz, porque eu estou controlando minhas ações. De repente, tem uma garotada jogando futebol ali, a bola vem voando e pum, na minha cabeça. E agora que você não pensou nisso? Você não imaginou isso? Você não esperava isso? Agora você precisa controlar as suas reações. Então, esses detalhes que você precisa entender para que você tenha de fato uma saúde emocional, uma inteligência emocional, é que você não pode só controlar suas ações, mas você tem que ir treinando suas reações. Rodrigo, como que eu treino uma reação? Porque uma ação eu até sei. Eu vou pensar antes de fazer e pá. Mas e quando acontece uma coisa? Como que eu treino? Eu vou te falar como eu faço. Eu não sei se existem outros métodos, e com certeza devem existir outros métodos, mas eu vou te falar como eu faço e como tem dado muito certo para mim. Eu costumo, de tempo em tempo, eu faço meditações todos os dias, tá? Já vou falar sobre isso. Eu faço meditações todos os dias. Mas eu costumo, de tempo em tempo, pensar numa coisa que poderia vir a acontecer inusitada e como eu gostaria de reagir. Coisas que são do dia a dia. Por exemplo, um amigo, de repente, fazer uma maldade comigo, alguém que eu nunca esperava. De repente, um acidente que eu venha a ter ou um acidente que possa acontecer na minha frente. Ou algum familiar meu fazer uma coisa que eu nunca esperava que fosse fazer. Rodrigo, mas não é estranho você ficar pensando nisso? Não, eu não fico pensando, querendo que aquilo aconteça, nem com medo daquilo acontecer. É um exercício que eu faço para imaginar como eu gostaria de reagir. Eu gostaria de reagir. Mas, Rodrigo, isso te dá total certeza de que você vai reagir desse jeito? Não, mas tem me ajudado muito.
Por exemplo, vou citar aqui um exemplo clássico. Como que eu gostaria de reagir a uma fechada no trânsito? Pode acontecer? Não só pode, como vai acontecer uma fechada no trânsito. Então, como que eu gostaria de reagir? Imagine como você reagiria hoje, se acontecesse hoje, ou como você reagiu na última vez que isso aconteceu. Se você não tem certeza de como você reagiria hoje, pensa na última vez que aconteceu. Como você reagiu? Você xingou um palavrão? Você gritou? Você perseguiu o cara? Você quis tirar satisfações? Eu decidi que eu queria reagir assim. Fechei o trânsito, controlei meu carro, tomei aquele susto depois da fechada. Jesus, obrigado pelo livramento. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Abençoe essa pessoa, eu não sei se ele fez de maldade, ou se ele está só distraído, ou se ele também está passando por algum problema, abençoe ele. Eu gostaria de reagir assim, então eu comecei a imaginar isso várias vezes. No dia em que eu tomei uma fechada, a minha próxima fechada, eu reagi assim. Eu dei aquela freada, tomei aquele susto, mas depois que a pessoa passou, eu falei, graças a Deus, nada aconteceu. Obrigado, Jesus. Abençoa essa pessoa também. Cuida dele. Abençoa a família dele e tal. E obrigado porque o Senhor me livrou de todo mal. Quer ver outro exemplo, bem clássico também de trânsito? Trânsito também. Engarrafamento. Todo mundo no engarrafamento. Todo mundo no engarrafamento. Como é que as pessoas ficam no engarrafamento? Ai, meu Deus do céu. Cara, que desgraça. As pessoas já vão amaldiçoando sua própria vida no engarrafamento. E aí eu decidi, como que eu gostaria de reagir? O que eu vou fazer no engarrafamento? Eu estou sozinho no carro. Vamos imaginar que eu estou sozinho no carro. Se eu estiver com alguém, eu vou conversar, vou bater papo. Se eu estiver sozinho no carro, eu vou orar. Vou conversar com Deus. Agora, olha só. E quando vem aquele cara cortando pela esquerda no acostamento, todo mundo no engarrafamento, mas ele está vindo pela esquerda e ele quer entrar na sua frente. O pensamento que eu tinha antigamente era, malandro, pilantra, acha que é melhor que os outros? Na minha frente não entra. Eu colava no carro da frente e ficava dois idiotas no trânsito. Ficava dois idiotas no trânsito, eu e o cara. Agora eu decidi fazer assim. Quando eu vejo alguém cortando pelo acostamento, eu falo assim, Jesus, tem misericórdia dele. Vai que ele está com uma esposa grávida dentro do carro, um filho doente, a mãe morrendo. Né? Tem misericórdia dele, ajuda ele, abençoa ele. E se ele for uma pessoa só mal educada, também ajuda ele, porque mais cedo ou mais tarde ele vai se dar mal. Então ajuda ele, cuida dele, abençoa ele. E eu vou dar a minha vaga para ele. Ó, eu seguro e pode entrar. Ainda faz assim, entra. Se lá atrás 1 milhão de carros ficaram com raiva de mim, eu só lamento, porque eu estou em paz. E eu quero a minha paz. Eu amo a minha paz. Aí ele entra, ainda faz assim para mim, ele entra e eu falo, Deus abençoe ele, cuida dele, Senhor Jesus, ajuda ele. Pronto, acabou. Rodrigo, ele vai fazer de novo. Rodrigo, quem te colocou como educador de outras pessoas? Quem te colocou como responsável por fazer as pessoas aprenderem alguma coisa? Você só lança a verdade. O nosso trabalho é só divulgar o que é certo. Se as pessoas vão praticar ou não, é com elas. E um dia, as sanções que elas têm que sofrer, elas vão sofrer da própria vida. Não de mim, da própria vida. Vocês estão entendendo? Eu estou em paz. Então eu posso sim pensar em como eu gostaria de reagir e ter reações melhores a cada dia. Não vai ser da noite para o dia, talvez, mas é um processo e você pode melhorar sim. Então entenda essa terceira situação. Você tem que cuidar das suas reações. Por último, em primeiro lugar, você tem que entender quem você é, sua identidade. Em segundo lugar, você tem que cuidar dos pensamentos que surgem, porque você não controla o surgimento dos pensamentos, mas você controla o que você faz com eles depois que eles surgiram. Em terceiro lugar, não cuide apenas das suas ações, mas cuide das suas reações. E em quarto lugar, aqui para mim, está o segredo. De tudo isso que eu falei, se você não executar o quarto, você se arrebenta. O quarto é, tenha uma reserva de paz. Tenha uma reserva de paz. O que é isso? Imagina que você é uma pessoa que trabalha com emergência. Imagina. Você é motorista de uma ambulância, por exemplo. E a sua ambulância é muito importante porque ela precisa socorrer pessoas, porque ela lida com emergências. Agora, imagina que você lide com emergências, mas você não abastece o tanque
da sua ambulância, porque você fala, depois eu vou abastecer. Então, o tanque está com 3/4, ainda está cheio, e você fala, daqui a pouco eu abasteço. Aí ele está com metade, ainda está legal, mas você fala, daqui a pouco eu vou abastecer. Daqui a pouco ele está com 1/4, aí você fala, daqui a pouco eu vou abastecer, daqui a pouco ele está na reserva. Aí na hora que ele está na reserva, que você fala assim, agora eu vou abastecer, porque está na reserva. De repente o teu rádio toca, é uma emergência daquelas, importantíssima, que cada segundo conta, e você está na reserva. O que você vai fazer? Se você for para o socorro, você vai enguiçar e a pessoa vai morrer. Se você for abastecer, o tempo que você demora, pode ser que a pessoa morra. Então você vai ter que abastecer. Não tem jeito, mas a pessoa pode morrer. Por quê? Porque você não teve uma reserva, você não manteve o seu tanque cheio. Quando a gente trabalha com emergências, nós temos que ter o tanque cheio. Aí alguém vai falar assim, mas Rodrigo, eu não trabalho com emergência. Você está enganado. A sua vida é cheia de emergências. Então o seu tanque tem que sempre estar cheios. A sua vida é cheia de imprevistos. Agora, sabe uma coisa legal que eu aprendi sobre os imprevistos? Os imprevistos são previstos. Como assim, Rodrigo? Que doideira é essa? Como que o imprevisto pode ser previsto? É porque o imprevisto você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe que algo vai acontecer. Em 1910, mais ou menos, se eu não me engano, teve a gripe espanhola, uma pandemia. Era para todo mundo estar ligado que em qualquer momento ia ter outra pandemia. Quando? Ninguém sabe, mas que ia ter uma outra pandemia, era para todo mundo saber. Era um imprevisto previsível. Se aconteceu uma pandemia, se aconteceu uma catástrofe na Europa na época da peste negra, se aconteceu a gripe espanhola, por que não vai acontecer mais? Se tantas outras crises de saúde mundial aconteceram, por que alguém acharia que não vai acontecer mais? Você está entendendo? Ou seja, era para todos estarem preparados. Hospitais preparados, política preparada, finança preparada, mentalidades, emocional preparado. Mas ninguém estava preparado. E veio de novo uma pandemia. Agora, será que vai acontecer outra pandemia? Claro! É óbvio! Teve uma Primeira Guerra Mundial. Teve uma Segunda Guerra Mundial. Será que vai ter uma Terceira Guerra Mundial? É claro! Os imprevistos são previsíveis. Vão acontecer algum dia, a gente só não sabe quando. A mesma coisa são os imprevistos do dia a dia. Eles podem ser previstos. Alguém te fecha no trânsito? Sim. Alguém pode te fechar? Sim. Você pode ter um filho que se machuca? Sim. Você pode um dia ter um amigo que te trai e que te faz um mal? Sim. Você pode um dia ter uma decepção? Sim. Tudo isso é previsível, apesar de você não saber quando. Só é imprevisto pelo fato de você não saber quando. Mas que em algum momento deve acontecer, vai acontecer. E aí eu vou viver na neurose? Ai meu Deus, vai acontecer quando? Não. Eu não preciso viver em neurose. Eu posso falar assim, Deus guarda a minha vida e me prepara caso o Senhor queira permitir que algo aconteça. E aí eu vou me preparar para estar sempre com a minha reserva de paz cheia. Eu vou estar sempre com a minha reserva de paz cheia. Rodrigo, como que eu faço para ter reserva de paz? Para quando vier alguém que fala mal de mim, alguém que me trata mal, alguém que me desrespeita, alguma coisa que acontece que eu não queria que acontecesse. Como que eu tenho uma reserva de paz? Eu vou te contar o meu método. E aí você vê se ele se aplica a você. Todos os dias eu acordo mais cedo do que aquilo que eu de fato precisaria acordar para trabalhar. Então, digamos que eu tenho que acordar todos os dias 6 horas da manhã. Eu faço questão de acordar sempre 1h30 antes, 2 horas antes e por aí vai, tá? Todos os dias eu faço questão de acordar. Por quê? Eu quero esse tempo. Esse tempo do início, do finalzinho no finalzinho da madrugada, né? O finalzinho da madrugada, início da manhã, esse tempo é um tempo de silêncio. E nesse momento eu até falei primeiro aqui, não tem problema não. Ó. Nesse momento eu tenho aqui, ó, silêncio. Eu tenho silêncio. O silêncio é ótimo para fazer bem para nossa alma. O silêncio é ótimo para a gente meditar. O silêncio é ótimo para a gente ir aumentando o nosso tanque de combustível de paz, nossa reserva de paz. O silêncio é ótimo. Então eu busco silêncio para poder fazer o quê? Uma meditação aqui. Eu preciso de uma meditação. E a minha meditação é assim. A minha meditação, eu boto uma musiquinha de leve. Um fundo musical bem light.
bem light, assim, bem tranquilo, tá? Eu boto um fundinho musical. É o meu jeito, tá? Isso não é obrigatório para você. Eu estou te falando como eu encho meu tanque de combustível, de paz, minha reserva de paz. Eu boto uma musiquinha, eu busco o silêncio, eu leio, depois que eu fico um tempinho em silêncio, respirando fundo, eu leio a Bíblia, que me fortalece, que me liberta, que muda o meu caráter, minha mentalidade, que me causa metanoia, que me abençoa. Eu leio a Bíblia que me dá esperança, que me mostra as promessas de Deus, que me faz ficar forte. Eu leio a Bíblia e, por fim, eu oro. Eu oro. Todos os dias eu converso com Deus. Todos os dias eu digo para Ele o que me incomoda, o que não me incomoda, o que eu gostaria, o que eu sonho, o que Ele quer. Eu também pergunto para Ele o que Ele quer. Para não ficar só no eu quero. Eu quero saber também o que Ele quer. Isso é amizade. Amizade é os dois como cúmplices, como sócios, como amigos mesmo. Isso é amizade. E assim, eu encho todos os dias a minha reserva de paz. Quando eu estou em paz, é fácil administrar o emocional. As pessoas não conseguem administrar o emocional porque elas não estão em paz. Então, tenha a sua reserva de paz. Assim, você segue o primeiro passo, que é o da inteligência emocional, para ser de fato um líder de alto rendimento, para ser de fato um líder que tenha sustentabilidade e consistência na sua liderança. Que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo, onde a gente vai falar de organização pessoal. Fica na paz.